Meus amigos, parece que a foice de a Folha de São Paulo deu espaço para Jair Messias Bolsonaro escrever. Sim, Jair Messias Bolsonaro escreveu um artigo na Folha de São Paulo. Será que Bolsonaro mudou de lado? Será que Bolsonaro virou um progressista marxista de esquerda? Ou será que a Folha de São Paulo, a foice de São Paulo, virou de lado e está espalhando as ideias da direita? Isso é uma coisa muito curiosa que aconteceu com a Folha de São Paulo, que parece que está deixando outras opiniões serem ventiladas dentro deste veículo de comunicação. A foice de São Paulo, que antigamente desejou a morte de Jair Bolsonaro. E a Folha de São Paulo, que também cria notícias dizendo que estudante tentou assaltar policial e policial matou o estudante. Na verdade, ele não matou estudante nenhum. O policial acabou matando um bandido, um ladrão. E a Folha de São Paulo sempre teve este viés. E agora aconteceu essa coisa curiosa que nós vamos ver agora, que é Jair Bolsonaro falando sobre democracia e liberdade de expressão dentro da Folha de São Paulo. Então ele começa com: aceitem a democracia. O povo tem escolhido ordem e progresso, liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Nos ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas de direita. Pois é, meus amigos, eu falo que a maior parte da população da Terra tem esses princípios de direita. Os princípios de defender a pátria, os princípios de defesa da família, de religião. Inclusive, o Brasil tem a maior parte da religião católica, assim como na Argentina, assim como no Chile, e o povo defende as ideias de direita. Mesmo os esquerdistas marxistas defendem alguma coisa de direita também, não é? Então ele diz que esses movimentos de direita seriam uma guinada ao centro, e eu acho que não é uma guinada ao centro, é uma guinada à direita mesmo. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas, como ele já falou aqui na Argentina e nos Estados Unidos, inclusive em El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele governa com ideias de direita, acabando com as gangues, acabando com a criminalidade. Isso é uma das pautas de direita. Então ele continua falando aqui: nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso e a liberdade. E é exatamente o que está acontecendo na Europa também, não é? A respeito das famílias e a religião e o patriotismo. Como eu já falei, a religião é uma pauta bem definida para a direita. São as bandeiras que nós da direita vimos levantando há anos, mesmo sob grave ameaças autoritárias. Isso é uma qualidade do Jair Bolsonaro, né? Lá bem antes, em 2014, 2015, 2016, o Bolsonaro já tinha uma luta solitária pelas ideias de direito, que é pátria, família, a religião. E eles vêm, e realmente o Bolsonaro vem levantando essas pautas há anos e até hoje ele não mudou. Como a gente vê aí pelo Pablo Marçal, que hoje já puxa pelo lado da esquerda, já deu um apoio para o Boulos, falou com o Dória que acabou com São Paulo, acabou com a prefeitura, acabou com o governo do estado e graças a Deus não teve sucesso na sua caminhada na presidência da República, né? E ele segue falando que nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem o boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas e arbitrárias injustas prisões. E aqui ele continua cutucando o STF, né? Dizendo que o STF segue fazendo prisões injustas, assim como aconteceu contra o Felipe Martins, né, que foi preso injustamente com várias provas de que ele não viajou para os Estados Unidos e o STF manteve ele preso para tentar produzir algumas provas, mas mesmo assim não conseguiu. Aí eles tiveram que
libertar o cara, mesmo assim com tornozeleira eletrônica. Então ele continua falando aqui que a ideia da direita ganha a alma do povo, que é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Ele vem falando dos atentados contra ele, os atentados contra o Donald Trump, que aconteceram semanas antes das eleições lá nos Estados Unidos, né? E a moda é acusar a direita, né, de inimigos da democracia, mas quem mostra a dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Nos vídeos que eu tenho colocado, que eu coloquei anteriormente aqui no canal, mostra o pessoal da esquerda realmente um povo doente, chorando, gritando, se gravando chorar, gritar, babando porque o Donald Trump foi eleito novamente o presidente dos Estados Unidos, né? E a Venezuela, ele fala da Venezuela que simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral e a esquerda se cala, realmente eles não falam nada. E agora o vitorioso retorno do presidente Trump à Casa Branca lamenta-se por ter permitido que seus adversários de direita disputem as eleições. Então, esse povo de esquerda realmente se apropriou, né, da palavra democracia para justificar os seus atos ditatoriais. Eles se acham, como ele fala, salvadores da democracia. Uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro de suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação e a vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Também se referindo ao STF, quando o STF fala em regular as redes, em regular os meios de comunicação, como Alexandre de Moraes fez durante as eleições, que claramente ele interferiu nas eleições de 2022, mandando tirar do ar alguns perfis do X e ainda tirando a plataforma X do ar, não é? E só devolveu a plataforma depois das eleições de prefeito em todo o Brasil. Aí ele continua dizendo que, como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo, agora mesmo nas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e as mulheres de direita invadiram democraticamente pela força do voto. O PT e a esquerda teve uma derrota acachapante, realmente, durante as eleições para prefeito em todo o Brasil. E em todo o Brasil, o centro-direita acabou vencendo, né? Essa foi a coluna do Jair Bolsonaro para a Folha de São Paulo, que o pessoal ainda não sabe se ele se o Bolsonaro pendeu para a esquerda ou se a Folha de São Paulo virou um veículo de direita. Não, brincadeira. Bolsonaro nunca penderia para a esquerda. Acontece que Bolsonaro entra no sistema, né, e algumas alianças precisam ser feitas, assim como o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, governador de São Paulo, precisa conversar com o pessoal da esquerda, embora ele não goste muito. Agora a gente fica com os vídeos que o pessoal do UOL resolveu fazer falando sobre a coluna do Jair Bolsonaro na Folha de São Paulo. E os blogueiros do UOL que que decidiram fazer uma série de vídeos fazendo bullying, né, com as pessoas, já fez com Alan dos Santos, e agora começam a criticar de maneira estúpida, de maneira até infantil, tipo quinta série, o artigo que o Bolsonaro escreveu para a Folha de São Paulo. Vamos ver um trechinho desta palhaçada, porque eu não sou obrigado a ver esse negócio sozinho, não é? Vamos lá. Fabiola, em 2026, nesse país ainda dividido, vai prevalecer a esquerda ou a direita que tiver maior capacidade de se juntar ao centro, que é minoritário, mas que vai decidir a próxima eleição. Então, esse é o quadro. Muita gente comentando aqui, muita gente contra abrir espaço para Bolsonaro falar num jornal como o jornal Folha de São Paulo. Tem gente escrevendo aqui, poxa, mas quem foi que não passou a faixa? A Denise diz assim,
Quem foi que não recusou passar a faixa presidencial? Quem é que tentou um golpe? Gente, o Bolsonaro já explicou esse negócio, né? Ele não tem obrigação de passar a faixa, é tudo um ritual, né? Mas ele não tem obrigação de passar a faixa e Bolsonaro fala até hoje que não passa a faixa para ladrão. Eu não sei do que esse pessoal aí tá reclamando. Ladrão sim, porque ele foi condenado em mais de 4 instâncias com 1 tonelada de pó. Bom, tá lá as provas, é só dar uma olhadinha, né? Tinha até minuta, é muita cara de pau ele fazer um artigo escrito aceite a democracia, ele jamais aceitou a democracia. Olha o boneco de Olinda aqui, ó, o Gollum de cabelo, só concordando com esse monte de estupidez que estão falando. Democracia, né, o pessoal escrevendo aqui, e o Gilberto fala, escreveram para ele. Ele só colocou ali a assinatura dele, porque ele não escreve. Tem muita gente questionando se foi ele que escreveu. Você lendo, você acha que foi ele que escreveu, Josias? Eu acho que escreveram para ele. Não, claro que não. Claro que não foi ele que escreveu. Ele tem o ghostwriter dele, não é? Agora, não importa se foi ele ou não que escreveu. Vários políticos têm pessoas que escrevem os seus discursos, os seus artigos, em nome do autor, do presumido autor. São os chamados ghostwriters, né, os escritores fantasmas. Mas o que importa é que ele referendou aquele conteúdo, né? Alguns, inclusive, falou, olha, eu queria dizer isso. Bolsonaro, evidentemente, não tem condições até intelectuais de redigir um artigo como esse que foi publicado na Folha de São Paulo. Mas ele certamente orientou o redator, né? Ou aceitou as ideias que foram acomodadas pelo redator. Você sabe, Thales, que eu acho que tem até quando você começa a ler, tem algumas frases que você até ouve ele falando, assim. Eu acho que o redator, se é que foi um redator mesmo que fez, né? A gente não tem como comprovar isso. Fez questão, não tem nenhuma dúvida, Jesus. Fez questão. Foi certamente foi. Certamente foi. Fez questão de colocar algumas frases. Eu quero até trazer uma delas aqui, Thales, para passar para você também comentar sobre a respeito desse artigo. Diz aqui o Bolsonaro hoje, num artigo no Jornal Folha de São Paulo, no Tendências e Debates, aceite a democracia. Diz ele, a resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Olha só, ele acusa aí a imprensa, ele acusa a esquerda, eu não sei quem, né, de violência para matar as ideias dele e da direita, Thales. Como disse... Ué, não foi a esquerda que tentou matar o Bolsonaro? Não foi a esquerda que deu uma facada na barriga dele? É engraçado, né, esse povo. Leitor aí, é muita cara de pau do Bolsonaro acusar os outros de não aceitarem a democracia, tendo ele comandado uma invasão aos prédios da democracia na Praça dos Três Poderes. Quem falou, quem prova que ele comandou uma invasão na Praça dos Três Poderes? Esse cara é um completo demente. O Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Quer dizer, é um absurdo. Ele fala... O que eu falo, eu vou sempre falar e vou sempre rebater, porque esses idiotas aqui sempre falam a mesma merda. Existiu uma invasão de prédios públicos, não existiu golpe. Ponto final. Fazer isso. Mais risível ainda, ele publicar esse artigo num jornal que abre para ele democraticamente o espaço para ele escrever, mostrando, olha aqui, olha, o que é democracia. Ele ainda não entendeu o que é democracia. Não entendeu e não quer entender. Nem ele, nem o Trump, nem essa turma, nem o Erdogan, nenhum... Tá vendo? A esquerda se apropriou da palavra democracia e tá distorcendo tudo. Eles usam a democracia para ser autoritário. Esses autocratas querem entender o que é democracia.
E o Bolsonaro mostra isso nesse artigo que ele não escreveu. Você tem razão, está na cara que ele não escreveu, e o ghostwriter é muito bom, porque conseguiu usar algumas frases parecendo, como você disse, usando coisas do próprio Bolsonaro, para parecer que foi ele. Mas é evidente, ele não fala desse jeito. O Bolsonaro fala como um garoto de rua. Fala e escreve. E o Lula? O Lula fala como? O Lula fala português direito, né? Os problemas da nação. Nós vamos colocar picanha. A gente vamos colocar picanha. Parece um leprechal vomitando o Lula. Como um garoto de rua. Então, desses garotos, desses moleques de rua que a gente vê por aí, que não... É o Bolsonaro. É o que ele fala até hoje, do alto dos seus 60 e tantos anos. Então, não tem. Agora, é risível, é uma cara de pau ele falar que para os outros aceitarem a democracia. Ele não aceitou a vida inteira, passou o governo dizendo que não ia aceitar mais o Supremo Tribunal Federal determinar as coisas. Mas ele acha, então, que o Supremo Tribunal Federal tem que determinar as coisas, né? Os imbecis lá, os 11 idiotas, não foram eleitos, não tiveram um voto. E eles estão passando, desde 2019, por cima da Câmara dos Deputados e por cima do Senado, não é? Não vou aceitar. E se não fosse os militares não aqueles que ele chamou para o Palácio do Planalto, aqueles aceitariam que ele destruísse a democracia, não aqueles militares, mas os militares que continuaram no comando das forças, especialmente do Exército e da Aeronáutica, porque o da Marinha já estava cooptado, esses militares não aceitaram, não permitiram que ele desse o golpe. Esses sim aceitaram a democracia e não aceitaram o golpismo que o Bolsonaro propunha. Ele diz o seguinte: não, eu só propunha que fosse decretado o estado de sítio. Decretar o estado de sítio numa situação de paz é golpe de Estado. É para... Seu idiota, leia a Constituição. Leia a Constituição, imbecil. Estado de sítio está previsto na Constituição. Assumir o controle do Estado. É golpe de Estado. Você pode decretar, é bom você decretar o estado de sítio, é possível, nem sei se é bom, mas é possível você decretar numa guerra, numa situação. Bom, gente, esse cara é um imbecil, eu vou poupá-los disso tudo. E agora vamos falar do Fábio Panuso, né? O Fábio Panuso também, que é um lambe-botas da esquerda, lambe-saco do Boulos, quando nas eleições de prefeito aqui em São Paulo, ele teve lá bajulando o Boulos, e agora ele fez esse vídeo aqui indignado com a coluna que o Bolsonaro escreveu lá no UOL. Essa é uma dos textos mais hipócritas e canalhas que eu já vi nos últimos tempos. Porque quem é Jair Messias Bolsonaro, golpista profissional, para escrever um texto criticando as oposições por causa da eleição do Trump? Primeiro que o texto é recheado de uma bobajada inacreditável. Qual foi a reação das esquerdas a não ser lamentar a derrota? Que é absolutamente legítimo e legal. Quando o Trump perdeu a eleição passada nos Estados Unidos, ele tentou torpedear o Congresso Nacional deles lá, né? Invasão do Capitólio. Quando o Bolsonaro perdeu aqui no Brasil, ele promoveu o 8 de janeiro. Que autoridade moral tem esse sujeito aí, que se apropriou, inclusive, dessas cores aí da bandeira, para escrever um documento cínico como esse aí? E eu queria saber por que a esquerda não está respeitando o resultado da eleição. A esquerda está lamentando, por óbvio, uma eleição perdida. Mas não me parece que houve nenhum pedido de anulação, ninguém falou mal das urnas eletrônicas, ninguém colocou em suspeita a apuração americana, não teve nada disso. Todo mundo aceitou o resultado como se deve fazer uma democracia, que não é o caso nem do Trump, muito menos do autor desse texto ali. Aliás, o autor desconfia que não seja ele, porque do ponto de vista gramatical e ortográfico o texto está correto, o que prova que a assinatura ali do Bolsonaro digamos assim, uma falsificação. O pessoal não tem mais o que fazer e vem chorar a ascensão, né, a volta, e vem chorar a volta do Bolsonaro. A Folha de São Paulo, que deu espaço para Bolsonaro publicar esse texto que nós já vimos, eu acredito que
é uma boa coisa, a direita está se levantando no mundo inteiro. Já dizia Elon Musk, cada um pode ser um repórter, né? Hoje em dia nós temos isso daqui, esta pecinha que se chama celular, e você pode ser o repórter a hora que você quiser, transmitindo o fato da onde ele está acontecendo. E se você também quiser dar a sua opinião, você também tem automaticamente um canal no YouTube. Se você não sabe, se você tem uma conta no Gmail, se você tem um e-mail no Gmail, você também tem um canal no YouTube. É só subir o seu canal, começar a fazer vídeos e propagar as suas ideias, boas ou más, deverão ser ouvidas, porque eu acho que não deve haver regulação de mídia nenhuma. E agora esse pessoal da esquerda, né, chora, lamenta e grava vídeos daquela maneira triste que eu mostrei para vocês. O cara se grava gritando, chorando. Enfim, é um resultado de um povo doente. Agora esse tal de Fábio Panuso, velho, para mim, velho comunista é sinal de demência. Ou ele é mal intencionado, ou ele é completamente demente, não é verdade? É isso aí, gente. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha, comentar aqui para fortalecer o canal e ajudar essa notícia a chegar a mais e mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até já!